Olá, aqui quem fala é o repórter Vinícius Oliveira e hoje o nosso bate-papo é mais do que especial com a pessoa do André Mônica. Ele que já foi vereador, ex-prefeito de Araruama, é um cara família, é um cara excepcional e agora está concorrendo a pré-candidato a deputado federal por Araruama. E claro, é um cara também sensacional, simpático, com uma equipe maravilhosa que nos Obrigado, recepcionou Vinícius. aqui muito bem. Muito obrigado, André. Obrigado a você pelo convite, muito feliz, né, o Vinícius, esse cara aqui, né, uma simpatia, meus cumprimentos aí, essa galera toda que segue aí o Plantão 24 Horas, é Eu um que prazer estar agradeço. aqui batendo esse papo contigo. Também você já foi vice-presidente do Detran, né? Minha história começa lá atrás, né, em verdade, desde a época da faculdade, a gente era envolvido já no movimento estudantil, me formei na Universidade Federal Fluminense, na UF, fiz Direito lá, me formei em 1988, olha, tem tempo, hein, Eu cara? nem pensava em Tempo nascer, voa, é André. verdade. A gente já se envolvia na política estudantil e quando me formo, retorno de vez, né, para Araruama. Eu, apesar de ser daqui, minha família é daqui, de pai e mãe, mas eu vivi toda a parte do início da minha vida, até me formar em Direito na UF, eu vivi em Niterói. E lá, né, tenho grandes amizades que a gente conserva até hoje, é uma coisa bem bacana. Mas eu retorno de lá formado e logo, em 92, eu acabo sendo convidado pelo ex-prefeito Henrique Valadares, hoje, né, já falecido, uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho, e candidato a vereador me elejo em 92, me elejo numa primeira tentativa muito bem, ainda muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e dali para frente, né, em sequência foram 3 mandatos de vereador, alcançando a maior votação da história à época do município. Fui presidente da Câmara por 2 ocasiões. Tive uma experiência muito positiva no Parlamento Municipal, aqui na Câmara, aquilo me ensinou muito. Foi o início de uma estrada que acabou, né, me fazendo prefeito da minha cidade, que me orgulha muito, com certeza, isso foi uma coisa que marcou a vida. E ali, né, e nesse meio tempo, né, nos momentos em que não estive investido aí de mandato, desempenhei algumas missões a convite. Trabalhei no governo do Estado do Rio de Janeiro, com alguns governadores, e, né, fui, né, assessor na Secretaria de Governo do Estado, fui superintendente regional do governo do Estado aqui na região, cheguei a vice-presidente do Detran, agora mais recentemente, enfim. Tive uma larga experiência também na administração pública estadual e hoje estou aqui nessa nova missão. Então, dá para perceber que, né, é notório um currículo vasto e que realmente pode representar Araruama, né, em Brasília. O que impulsionou o senhor chegar a esse ponto? Não, realmente, Araruama precisa ter uma voz. A gente elege, Araruama elege tantas pessoas, por que não eleger uma pessoa daqui da cidade, que nasceu, que conhece uma história, enfim. O que te impulsionou a isso? Muito por aí. Na verdade, o Vinícius, essa eleição que está vizinha é uma eleição muito importante, né? Vamos dizer o seguinte: a política é uma ferramenta extraordinária, uma ferramenta que dá a gente a opção da gente escolher aqueles que vão cuidar da gente. Então a gente precisa entender isso. Por mais que a gente tenha os problemas da política, né, as histórias ruins, que acabam sendo muito badaladas, e aí a política fica uma palavra pesada, mas a gente precisa entender que ela é uma ferramenta muito positiva. Bom, e para se terem boas escolhas, é necessário que se tenham boas opções. Como te disse, eu vivi minha vida toda aqui muito atrelada à política municipal, com participação sim na política estadual, mas, né, nos últimos muitos anos, eu sempre, nas vezes que fui candidato, foi aqui, né, vereador, prefeito, enfim, né? E agora, nesse novo momento, eu passo, né, a virar a chave em outra direção e comecei a enxergar essa possibilidade quando a gente olha para a nossa região. Se a gente começa da nossa cidade, evidente, você tem uma ideia, Araruama hoje tem 100 mil eleitores, aproximadamente. 100 mil eleitores só aqui É na vasto. nossa cidade. Só aqui na nossa cidade. Se a gente olhar a nossa região, a gente passa dos 500 mil eleitores. Então, por mais que a gente saiba, né, que as escolhas nessas eleições serão, no caso dos deputados, escolhas estaduais, mas quando você olha para uma região desse tamanho, para uma cidade com esse tamanho, evidente que desperta na gente a certeza de que a gente pode ter legitimamente representantes que vivam essa realidade no seu dia a dia. Gente daqui. Então, a partir daí, eu começo a refletir esse momento, e aí, né, eu acabo
sendo convidado a retornar para o PDT, lá atrás onde comecei minha vida política, e tenho uma amizade aí com o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que, aliás, a família dele sempre teve casa aqui na nossa cidade, e ele está aí hoje na condição de pré-candidato, já homologado pelo partido, pelo PDT, na disputa para o governo do Estado. Ele me procura, a gente conversa muito, eu olho, né, a estrutura do partido, os nomes que se apresentam são nomes bem bacanas e que eu admiro e respeito muito. E aí eu não tive dúvida em topar esse novo desafio, porque enxergo, primeiro, que é um desafio possível, a gente não está numa disputa onde não existe a menor possibilidade, ao contrário, existe muita possibilidade, e de outro lado, né, eu enxergo que isso fará muito bem a nossa região, né, porque, com certeza, eu acho que é uma região que cresce uma taxa diferenciada, uma região que tem os seus problemas, o seu tamanho, uma região que precisa de voz, né, e eu entendo que eu, de alguma forma, posso colaborar para a gente trazer dias melhores aqui para a nossa gente. Bem sabemos, André Mônica, que é muito difícil você concorrer a uma eleição municipal. Como você já tem uma experiência por 2 mandatos como vereador, três mandatos como vereador, perdão. Um mandato como prefeito. Um mandato como prefeito. É difícil a eleição municipal, porque sempre tem aquela situação, eu conheço o André, porque o André ajudou outrora a minha família numa situação muito precária. Agora, você concorrer estadual, leva a entender que ela é um pouco mais leve, né? Pela aquela impressão assim, eu não tenho candidato a deputado federal, vou votar no André Mônica. Você acredita nessa possibilidade de uma eleição municipal ser mais difícil do que uma estadual? Olha, a eleição municipal, ela é uma eleição assim, sempre acirra mais, porque as pessoas são mais envolvidas nela. A começar pela eleição de vereador. Você tem aí uma legião de candidatos a vereador, e cada um escolhe seu canto, né? Sua tribo, seu lado, seu partido, assim, né? Sua candidatura majoritária, enfim. Então, é uma eleição mais acalorada, mais disputada, mais acirrada, indiscutivelmente. Uma eleição de deputado, ela é uma eleição, assim, apesar de você ter uma divisão maior no aspecto, né, de terem mais pessoas votadas na cidade, mas como você bem disse, em verdade, ela é uma eleição em que o voto está, eu diria que assim, mais solto, né, menos comprometido. E as pessoas começam a enxergar aquilo que falei anteriormente, ou seja, que é possível nós termos a nossa voz, que é possível a gente escolher gente daqui. Então, eu acho que há um espaço, e esse espaço não é pequeno, para que candidaturas da região emplaquem no sentido de termos voz lá em Brasília. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que vamos dizer assim, essa guerra é menos tensionada, né? Essa disputa é menos tensionada. Então, eu estou acreditando muito que esse vai ser um caminho que vai nos abrir aí possibilidades bastante concretas de alcançarmos nosso objetivo. Vivemos um tempo muito difícil no meio da política e bem sabemos também que as pessoas hoje vão optar pela renovação, né? Porque até então existe muitas pessoas que foram eleitas nas eleições passadas e que não representaram a sociedade de uma certa forma, alguns sim, outros não. Nessa oportunidade da pessoa querer um novo, há uma possibilidade dos novos candidatos ter um deslanche aí na frente aí desses que já concorreram e que não fizeram e tiveram a oportunidade? Olha, Vinícius, eu prefiro analisar sobre o seguinte aspecto. As pessoas precisam de gente de bem. As pessoas precisam de gente que as represente. Pessoas que estejam lá, no nosso caso, quando a gente fala de federal, em Brasília, não para cuidar de seus interesses pessoais, mas sim para cuidar dos interesses do povo. Então, mais importante do que renovar, do que ter o novo, é ter o melhor. E às vezes, né, você tem até exemplos, você mesmo teve o cuidado de dizer que existem casos e casos. Nós temos parlamentares, são parlamentares que honram, né, o seu mandato, que contribuem muito para o país, para os seus estados, para as suas regiões. Mas, por outro lado, nós temos tido muitas decepções em relação às escolhas que fazemos, de pessoas que acabam ganhando o mandato e se esquecem daqueles que a colocaram lá, né, para cumprir essa missão. Então, eu acredito muito, quando você fala de renovação, eu acho que é um momento, até pelo que a gente está vivendo, a gente está vivendo um momento extremamente delicado da política, né? Você olha esses embates, a gente vê claramente que é hora da gente escolher gente de bem e mais do que isso, gente preparada. São dois quesitos que eu acho que são essenciais para qualquer escolha. A pessoa precisa ser do bem, porque lugar
na vida pública é lugar para gente de bem, não para gente de bens. Verdade. É lugar para gente de bem. É necessário que a pessoa vá para lá e tenha boas intenções, né? É necessário que a pessoa vá para lá pensando em servir e não se servir. Muito bem. Essa é uma característica essencial. E a outra, evidente, é necessário que a pessoa tenha preparo para a missão que vai desempenhar. Não adianta você chegar em Brasília, no Congresso Nacional, sem entender qual é o papel de um deputado federal, sem entender que você precisa trabalhar, desenvolver, né, para que você produza efeitos positivos para o seu país, para o seu estado e para a região de onde vem. Então, eu, né, me considero, nesses dois aspectos, né, eu me considero aí cacifado para estar nesse jogo. Por quê? Né? Minha vida, é difícil a gente falar da gente, como você começou, fez uma introdução, a gente conversou bastante, quem me conhece sabe, né? Ninguém é perfeito, evidente, tenho lá minhas limitações, mas eu sou do bem. Né? E outra coisa, estou preparado para essa missão. Eu fico feliz em Vocês saber vão ouvir disso. minha voz. Eu fico feliz. Desde já, eu sei que você já está com outros compromissos, a sua equipe já está aqui prontificada a te redirecionar para outro local. Mas é um prazer estar aqui com você. Eu que você agradeço. E a galera aí do plantão. Muito obrigado. E não vai faltar a oportunidade de a gente estar aqui trocando esse feedback, porque, enfim, estamos aí nesse campeonato que ainda tem uma boa maratona, né? Que bom, que bom. Prazer te conhecer, Vinícius. Você é uma simpatia. Muito legal a gente ter esses novos canais aí, à disposição das pessoas. Eu acho que a comunicação é fundamental. Né? Eu acho que as campanhas hoje são muito curtas, né? Elas têm 45 dias, por isso inventaram esse período batizado de pré-campanha. Mas a gente, né, precisa muito desse tipo de ferramenta, de pessoas como você, né, para darem a oportunidade das pessoas conhecerem as suas opções e fazerem, né, de forma consciente as suas escolhas e que elas sejam livres. Muito obrigado, André Mônica. Você ouviu o pré-candidato a deputado federal por Araruama, André Mônica, essa pessoa simpática e de um currículo vasto, né? Um cara muito preparado para estar representando você de Araruama. Eu sou o repórter Vinícius Oliveira, direto do plantão 24 Horas Urgente para toda a região dos Lagos.